Glória a Deus. Agora, abram as Bíblias de vocês, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, e a gente vai fazer um tour neste capítulo. Segundo livro da Bíblia, capítulo 33, e a gente vai ler alguns versículos, e depois a gente vai falar alguma coisa ainda. O tema do louvor, como sempre, mesmo da pregação, presença de Deus como proteção da igreja, ou a presença de Deus é proteção da igreja, condição de proteção da igreja, do povo de Deus, amém? Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 33, o Senhor orientou Moisés, palavra do Senhor: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tirastes do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Enviarei diante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura cerviz. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo destas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés: dize aos filhos de Israel: sois um povo renitente, de dura cerviz. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Versículo 6: por este motivo, desde sua saída do monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar as suas tradicionais joias e enfeites. Agora vai comigo lá para o versículo 12. Moisés argumentou diante de Yahvé, do Senhor: tu me dissestes, faze subir este povo, mas não me revelastes quem mandarás comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo nome, e encontrastes graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou-lhe Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a terra ou a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pedes, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Amém? Final deste capítulo é o versículo 23. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas, minha face, todavia, não se poderá ver, porquanto eu sou santo. Amém? Podem assentar, amados. Interessante quando a gente para analisar o conceito da palavra de Deus, porque Deus, Ele faz uma promessa, e esta promessa, ela não é feita necessariamente a esta nação, mas ela é feita a Abraão, a Isaque e Jacó, que por ascendência ou por descendência, esta nação seria alguma coisa que viria a acontecer no futuro. E neste processo que a gente chega aqui, capítulo 33 do livro de Êxodo, é um processo um tanto quanto complicado, porque então capítulo 32, capítulo 30, 31 e 32 vai nos trazer uma narrativa também um pouco complexa, porque Deus ele traz em si a compreensão
de trazer aquilo que seria uma ordenança para o povo de Deus, para conduzir este povo, e ele sobe para o Monte Horebe ou para o Monte Sinai, para receber aquilo que seria os mandamentos de Deus, para conduzir esta nação. Porque então a compreensão é que se de fato nós estamos aqui no deserto e este Deus nos fez sair do Egito, nos fez passar pelo mar, nos fez chegar onde estamos, então com certeza este Deus, Ele vai nos conduzir, mas para nos conduzir então tem que ter alguma proposta. Deus não conduz senão por alguma proposta do próprio Deus, e a maioria de nós pensamos que somos conduzidos por Deus meramente porque Deus é Deus, mas a proposta então era conduzir o povo de Deus pela palavra de Deus. O que significa isto, irmãos? Significa que então Deus haveria de trazer o que nós chamamos aqui de a Torá e a Tanash mesmo, o argumento da lei, o argumento da condução do povo de Deus dentro de um padrão que o próprio Deus se enquadrava dentro daquele conceito que sobretudo queria que o povo se enquadrasse também, para que de fato pudesse ter um padrão ético, moral adequado à altura de Deus, para que Deus pudesse conduzir-se. Bom, mas Deus se enquadra a alguma coisa? Deus, Ele é Deus. Deus se enquadra ao seu amor e Deus se enquadra à sua palavra também, porque Ele é Deus, e aqui o que Ele está fazendo é justamente isso. Ele chama Moisés, Moisés sobe para o monte, e aqui este povo é um povo que ele está totalmente desacostumado com aquele conceito de louvor e adoração, senão com as entidades do Egito. Mas quando Moisés está ali no monte, ele passa um período simples, básico, 40 dias. A presença de Deus, conversando com Deus, recebendo de Deus orientação, recebendo aquilo que seria o mandamento, aquilo que seria a palavra de Deus para a condução da nação. O povo de Deus não anda senão conduzido pela palavra de Deus. A igreja do Senhor, ela não se conduz senão pela palavra de Deus também, e a gente vai pegar isto tanto na estrutura do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, e dado o momento, este povo, eles param, e aqui Arão, que é aqui um tipo de profeta, que no início ele tem uma proposta até diferente, porque então Moisés seria um tipo de Deus e Arão seria aquele profeta que haveria de receber o mandamento, as pragas de Deus e anunciado para Faraó. Então Deus falava a Moisés, Moisés falava a Arão, Arão falava a Faraó. Aqui está acontecendo mais ou menos isto também, porque Arão ele está sendo um mediador, e este mediador ele tem uma função, ele tem que acalmar o povo, ele tem que abrandar o povo. Como sacerdote, como profeta, ele tem o seu ofício também. Enquanto Moisés, o servo do Senhor, ele sobe para receber a ordenança e trazer aquilo que seria a palavra de Deus, palavra profética também, mas palavra que conduziria a nação por um período que fosse adequado para que esta nação viesse a prosperar e viesse a ter esta capacidade de prevalecer contra todos, não os povos, mas necessariamente todos os inimigos que se propunham contra o próprio Deus e contra a própria nação de Deus. Mas o que acontece? Acontece que Moisés ele tem uma vida íntima com Deus, a nação não tem. E Moisés chama Deus, Deus vai, Moisés vai. E quando Moisés está conversando com Deus, quando está tendo direção de Deus, quando ele está anotando tudo aquilo, e a proposta de Deus é: tome o cuidado de fazer tudo segundo a minha palavra, ou tudo aquilo que te mostrei no monte, é porque esta revelação era para a condução, para a vitória, para o acerto, para que este povo pudesse prevalecer sobre qualquer circunstância. Mas quando Moisés está ali, dentro desse ápice de comunhão, de relacionamento, interagindo e tendo aqui a palavra de Deus para conduzir a nação, enquanto o próprio Arão estava ali naquele contexto de ser aquele que neste papel aqui, ele já não é mais aquele profeta, mas ele está sendo um sacerdote, alguém que tinha a função de amainar e de trazer consolo para o coração do povo. Enquanto Moisés descia, Arão ele perde totalmente o controle da nação, e a nação está desenfreada, totalmente equivocada. Qual é o erro
neste contexto grave é de Arão? Não. O erro é daqueles que tinham um conceito de imediatismo nas suas próprias vidas e queria perceber o resultado da manifestação da glória de Deus assim que estalasse o dedo, como fez com as 10 pragas, como fez com a abertura do próprio mar para que a nação passasse. Então o estalar de dedo, a manifestação de Deus. Mas Deus, ele não trabalha assim. Primeiro, a sua palavra é a nossa condição e a nossa condução. A sua palavra nos santifica, a sua palavra nos faz autênticos para nos conduzirmos e nos relacionarmos e nos portarmos convenientemente, não só na presença deste Deus, mas também na presença daqueles que apareçam, para que possamos então manifestar a glória de Deus para eles. O interessante é que neste contexto, tanto a nação de Israel, ela está despreparada para ouvir de Deus, como o próprio Arão também, de alguma forma, ele não é culpado por isto. A Bíblia, o próprio Deus não põe punição em Arão, mas ele está totalmente despreparado, como aquele que naquele momento ele já tinha que trazer uma palavra de consolo e conduzir aquele povo dentro de uma proposta sacerdotal, pastoral, enquanto Moisés de fato traria aquilo que era para edificação e condução da própria nação de Israel. E quando a gente olha para a nação de Israel neste contexto e olha para a igreja, a gente vai compreender que tem muita semelhança, porque a presença de Deus sempre é a proteção para que possamos de fato nos conduzirmos. No Velho Testamento, aqui na aliança da graça em Cristo Jesus, se a palavra de Deus de fato ela não nos conduz, a gente não tem orientação. Se próprio Deus ele não habita no meio do seu povo, nós estamos totalmente desprotegidos. A oração de Moisés aqui é uma oração justa, legítima. A postura de Deus também é uma postura justa, legítima, porque este Deus, ele se relaciona na condição daquele que quer resgatar o pecador da sua prática do pecado e que tem uma transformação de vida adequada e que leve uma vida pautada na santidade, na coerência e na retidão do Senhor, para que então possa prosperar, ou para que então possamos prosperar na nossa jornada, mas sobretudo na permanência de Deus em nossas vidas e no nosso meio. Caso contrário, a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado. A Bíblia está falando contra o pecado. A Bíblia está falando contra o pecador também. Mas a Bíblia está falando deste Deus que quer resgatar o pecador e redimi-lo e poder conduzi-lo por sua palavra e protegê-lo, porque se a palavra de Deus habita no meio de nós, o próprio Deus habita no meio de nós, e quando somos conduzidos por esta palavra, nossa proteção, ela é real, ela é factual, e de fato a gente percebe que se de fato a gente observa a palavra de Deus, então tudo tem a possibilidades da assertividade, e tudo corre para o viés do sucesso, e tudo condiz com aquilo que Deus é santo. E se Ele é santo, importa que o seu povo também seja santo. A igreja, ela é tirada do mundo, a nação de Israel é tirada do Egito. A proposta da igreja é conduzir nesta jornada em que nós estamos, cristã. A proposta da nação de Israel era passar ali o deserto, chegar em Canaã e ter uma jornada também em Canaã, como sendo terra de conquista. Enquanto conquistando aqui, Canaã também era alguma coisa para o povo de Israel conquistar, e a conquista seria uma proposta também de estarem lutando por Deus e com Deus e através de Deus, mas prevalecendo, porque então Deus habitava no meio desse povo. E a igreja também, ela não muda, ela tem que ser assim, ela tem que estar pautada nesta condição: o Deus que fala por sua palavra e o crente que obedece para o seu benefício e para ter uma vida de santificação. Amém? Agora, o que acontece, irmãos? Tem promessa para a igreja? Tem promessa. Vida eterna? Sim. Bênçãos materiais? Eu não sei se esta é a questão do evangelho, porque quando a gente se prende demasiadamente àquilo que é material, a gente começa a ignorar aquilo que é espiritual. Uma prova viva é isto que está acontecendo aqui nesta referência bíblica,
Porque quando aquele povo perde a direção, eles pressionam Arão e falam: olha, faz-nos deuses para que possam nos conduzir. Arão aqui comprimido pela nação e sem ter uma direção, e perdeu totalmente o foco da liderança, vamos propor assim, como sacerdote daquele povo. Ou ele fazia ou ele seria totalmente exterminado. Então fazer o quê? Pega aí, vocês têm pendentes? Tem joia? Tem, o que vocês têm aí? A gente tem ouro, a gente tem prata, a gente tem aqui a joia que põe nas narinas, no ouvido, no tornozelo. Me dá tudo isso daí. Pega o que vocês têm de valor. E pega aquilo tudo, aquece no fogo, funde, sai uma coisa meio estranha, parecido com um bezerro de ouro. E Arão fala: olha, então está aí o seu Deus agora, o Deus que há de vos conduzir neste deserto. E é neste momento mesmo que o próprio Deus olha e manda Moisés descer. Agora você desce, Moisés, porque o povo mais uma vez pecou. O que Deus quer de nós, amados? A pergunta oposta: o que nós queremos de Deus? Se a gente para e analisa este conceito da nação de Israel, o que a nação queria era alguma coisa que fosse palpável, visível, mas que não tivesse tanta representatividade, mas que pudesse trazer uma solução aqui e agora. Saiu uma coisa mais ou menos. Porque a nação, neste processo aqui, ela tem de caminhar por 40 anos. Porque a primeira geração daqueles que pecaram contra Deus tinha que perecer no deserto, porque a promessa de Deus: eles não entrarão na minha terra. Significa que a nova geração é que haveria de entrar na terra prometida. Em relação à igreja, enquanto está falando de geração nova para entrar na terra prometida para este povo de Israel, a nossa condição é de regeneração. Bom, quanto tempo o povo passou para acontecer uma nova geração? 40 anos, até que todos perecessem no deserto. E em relação ao crente? O tempo suficiente para você compreender que Deus é Deus, Ele fala, você obedece e a palavra dele te conduz. Simples assim. E que se você precisa de uma transformação de vida, você vai buscar esta transformação de vida, e você vai compreender que esta transformação de vida não é algo que você vai fazer, porque tudo que você faz é bezerro de ouro, mas é alguma coisa que você tem que fazer para manifestar a glória de Deus na sua vida. Então é transformação de vida, é metanoia, transformação de mente, postura, atitude. Conduzo pelos meus viés a minha vida? Não, você é conduzido pela palavra de Deus. Aquilo que me vier a ter eu faço? Também não. Porque caso você queira fazer aquilo que só vem a ter, você só vai fazer besteira. Você tem que fazer aquilo que a palavra de Deus te direciona a fazer, aquilo que a palavra de Deus te mostra. E tudo aquilo que te vem a ter para fazer, você corre o risco também de estar fazendo bezerro de ouro. O que eu devo fazer? Você deve manter a presença de Deus. De que forma? Por sua palavra. Bom, mas e se eu não conseguir? Uma dica: você não vai conseguir. É por isso que a Bíblia está cobrando da nação de Israel uma segunda geração, e é por isso que a Bíblia está cobrando de você regeneração, novo nascimento. Porque você por você é pecador, você por você é descendência de Adão, você por você vai morrer nos seus pecados, nas suas iniquidades, nas suas transgressões. E por Deus, Deus pode te livrar, Deus pode te regenerar, Deus pode deixar a sua palavra para te conduzir, você pode se conduzir pela palavra de Deus, você pode ter uma mudança de atitude, metanoia, você pode ter uma mudança de rumos, não é? Então, quando está falando aqui de pecado, é que você errou o alvo. A palavra mártir significa errar o alvo. Deus quer que você de fato pegue outro caminho, dê meia volta, acerte. Agora acertar de que maneira? Se conduzir por aquilo que pode me levar para a vida eterna. E o que levou a nação de Israel para a vida eterna foi a palavra de Deus neste contexto, e o que nos leva para a vida eterna também é a palavra de Deus. O que levou a nação de Israel foi a compreensão de que aquele povo tinha que perecer pelo deserto até que uma nação saísse daquele povo, e todos os que
foram rebeldes contra Deus, perecesse no deserto e entrasse uma nova geração em uma terra que Deus havia prometido. E para nós, se sendo nova criatura, então você está sendo convocado para adorar, para servir, para compor este plantel, para fazer parte desta tropa, deste exército poderoso e conquistar a terra. De que forma? Bens materiais? Não, almas. O povo tem que te olhar e o povo tem que te temer. Porque Moisés, ele pede Deus para não sair da presença do povo, porque dado o momento, se olhasse as nações inimigas para Moisés e não sentisse a presença de Deus no meio do povo, era pena capital. Os inimigos haveriam de destruir a nação de Israel. Em relação à igreja, acontece o mesmo. O povo tem que te olhar, o povo tem que te respeitar, o povo tem que te temer. Agora, pelo que você é, não, pelo que Deus está fazendo na sua vida. Cada cristão é um manifestante da glória de Deus. Cada cristão, ele é alguém que traz em si a revelação da palavra de Deus. Cada cristão, ele tem que fazer o possível e o impossível. O possível ele pode, o impossível ele faz pelo Espírito Santo, a fim de transmitir com veracidade a presença de Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus, para que então todos nos respeitem e compreendam que de fato nós somos gerados para sermos um povo totalmente diferente, regenerados para sermos pessoas que representam a glória de Deus na face da terra. E caso eu não consiga fazer isso, você não chega onde você propõe chegar. A pressuposição desta pregação, irmãos, é exemplo de Israel e de sua saída do Egito por mãos fortes. Assim é a igreja do Senhor Jesus. A nação saiu porque Deus era com ele. A igreja só será capaz de cumprir a sua missão pela habitação e direção do Espírito Santo do Senhor. Então é aquele que habita, é aquele que nos conduz e é aquele que manifesta a sua glória nas nossas vidas. Com uma prerrogativa: nós somos habitação de Deus. Ainda Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 16 e 17, próprio Paulo está falando: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele continua: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E qual é a compreensão, irmãos? Deus é santo e a única maneira de nos relacionarmos com Deus é em santidade. A nação de Israel, ela começou a perder-se nisto, logo na saída. E se a gente relaciona em santidade, o que é relacionar em santidade? É eu propor dar 100 passos por dia em direção a Meca, ou em direção ao Oriente, onde está o Templo de Jerusalém. É eu orar 3 vezes por dia no tapete, Helu Akbar, ou então jogar terra para cima, lavar a mão com areia quando não se tem água, e fazer a minha oração ali ao Deus Alá, ou então ao Jeová do povo judeu. Não, nada disto. A nossa santificação, ela se dá pela palavra de Deus, a nossa santificação se dá pela presença de Deus, a nossa santificação se dá pela presença do Espírito de Deus. Somente a palavra de Deus, como agente de transformação, de regeneração, de santificação, pode conduzir o seu povo para a vida eterna, ou para conquistar aquilo que Deus nos fez como promessa. Sem a palavra de Deus não nos orientamos e não logramos êxito na nossa jornada. Pela palavra de Deus tudo podemos. E o interessante é que se você pode tudo pela palavra de Deus, Paulo vai falar: tudo me convém, mas nem todas as coisas, tudo posso, mas nem todas as coisas me são convenientes. Então o crente que compreende a manifestação do poder de Deus na sua vida, ele sabe escolher o que é conveniente para servir e adorar a Deus com integridade, com santidade e com o coração puro e reto. É o que a palavra de Deus está falando. E a gente vai questionar este grande problema: e se a palavra de Deus não habita em nossos corações? Então nós não somos nada. Como a nação de Israel sem a palavra de Deus era nada.
Sem a palavra de Deus para me conduzir, para me orientar, eu estou perdido, totalmente perdido. O grande problema de Israel é que, ao sair do Egito, saiu também uma grande mistura de povos. E esta mistura de povos, infelizmente hoje, encontramos dentro da maioria das nossas igrejas, porque tudo se questiona e tudo que se pondera hoje traz o aspecto do homem mais no centro da fé cristã do que o próprio Deus. O homem está quase sendo adorado. A palavra de Deus já não serve mais para nos conduzir, para alguns de nós, porque o que temos por resolução, a gente já tomou a decisão e está resolvido. E se de fato a palavra de Deus não nos conduz, quem somos nós? Pessoas enfatuadas, prepotentes, arrogantes, que não se quebram, que não se dobram. Me perdoe, mas que estão a passos largos para o inferno. O que devemos ser nós, ou o que nós devemos ser? Pessoas que se conduzem pela palavra de Deus, regeneradas pela ação do Espírito Santo, que não se contradiz. Se Deus é Deus, então Ele é sobre todos. Se a glória de Deus se manifesta na igreja, é lá que eu quero estar. Se a glória de Deus se manifesta por sua palavra, é dela que eu quero me alimentar. Se a glória de Deus propõe me santificar por sua palavra e pela manifestação do Espírito Santo, é isto que eu quero na minha vida para me conduzir, porque este mundo já não me serve mais. Outro grande problema do Egito é que do povo de Israel, o povo de Israel sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro do povo. Então 40 anos para fazer uma geração seleta. E o crente regenerado, a proposta é que o mundo saiu do seu coração, ele tem uma mente nova, tem pensamento novo, e a proposta é caminhar para a jornada que nos está proposta em santidade e adoração contínua, sobretudo, habitação do Espírito Santo, condução da palavra. Porque isto é que nos santifica. Hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus, ela está vivendo um grande problema, e que Israel viveu no passado. E o que Israel viveu? Israel, ele vive aqui uma contradição de uma mistura de povos saindo para o deserto. E infelizmente nós também estamos vivendo a mistura de povos, porque cada um pensa o que quer acerca de Deus, e ninguém aceita um confronto, ninguém é confrontado, ninguém aceita uma reprimenda, ninguém aceita o quebrar o tupete, submeter a palavra de Deus e deixar que ela nos conduza, porque isto requer transformação, e a gente não tem disposição para ser transformado. E se a gente não tem disposição para ser transformado, nós não somos discípulos, somos multidão. E se somos multidão, cada componente que compõe este plantel de multidão, ou esta proposta de multidão, tem um pensamento diferente e questiona Deus de forma diferente. Mas Deus se dá por sua palavra. Deus se revela por sua palavra. Deus nos santifica por sua palavra. E Deus cobra de nós retidão da sua palavra. Porque Ele quer um povo santo, povo remido, Ele quer habitar no meio desse povo, Ele quer habitar no coração de cada cristão. Paulo, ele está trazendo esta proposta com muita naturalidade. Multidão foi o retrocesso de Israel, multidão também está sendo o retrocesso da igreja. O que falta? Palavra de Deus em nossos corações e em nossas mentes. O que falta? Falta pureza. O que falta? Consciência de uma verdadeira aliança mediante o sangue do Cordeiro, para a nação de Israel, para a igreja hoje. Assim fica cada vez mais rarefeito o ar, ele fica sem menos oxigênio, a capacidade de respirar fica difícil. É como se pegasse você e levasse para o K2, segundo maior pico do mundo, e chegando ali, o último tiro, falasse: agora você vai sem oxigênio. 100 metros, você demoraria talvez
quase a parte de um dia todo, porque sem oxigênio você está respirando, talvez do ar, a possibilidade de 5, 6, 10% de oxigênio. Na adoração vai acontecer o mesmo processo. Se o Espírito Santo não habita a sua vida, se ele não te conduz, se a palavra de Deus não te conduz, o ar fica rarefeito. Então aquilo que seria 100%, você pega qualquer proposta de saturar, para saber a quantidade de oxigênio que você está saturando no seu organismo, dá em média de 96, 97, 98. Então isto, nós vivemos com essa saturação de oxigênio. Bom, e no contexto espiritual, vai também nesta mesma dinâmica, porque quando estamos obedecendo a palavra de Deus, a gente respira bem, a gente adora bem, a gente serve bem, mas quando fica o ar rarefeito, é porque do ponto de vista espiritual, alguma coisa está faltando. A multidão está crescendo, a multidão está tendo vez, e outra vez o retrocesso, aquilo que foi na nação de Israel, está acontecendo em nossas vidas, está acontecendo no meio da vida do povo de Deus. Assim fica cada vez mais rarefeito, distante, improvável, a capacidade de termos como a multidão uma relação justa, íntima com Deus, assim como Moisés tinha. Moisés falava com Deus, então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Bom, mas é função pastoral, o pastor fala com Deus face a face e nós recebemos do pastor. Isto chama clericalismo, onde o clero está aqui e os demais estão lá. Não funciona. Se nós somos crentes, servos de Deus, pastor, ele é um líder espiritual, mas a individualidade de cada cristão na adoração e na capacidade de se santificar pela palavra e pela presença do Senhor é cobrada de cada um de nós. Quem é mais santo, o pastor ou o porteiro? O pastor ou o novo convertido? O santo é aquele que anda em sintonia com a palavra e a manutenção da presença de Deus. O que eu preciso fazer para ser diferente? Mude. Bom, onde está o meu calcanhar de Aquiles? Então, vai lá onde está a sua fragilidade, quebra tudo isto e prostre-se na presença de Deus com muita presteza, demonstrando a sua insuficiência, a sua incapacidade. Não queira inventar modo de fazer novilho de ouro, bezerro de ouro, porque não funciona para Deus. Deus quer pessoas que de fato manifeste a sua presença e a sua glória, onde quer que estas pessoas vão. Então eu manifesto a presença de Deus aqui, e quando saio daqui, para onde você for. Por isto que o crente, ele é mal-vindo em muitos lugares, e tem muitos crentes que mesmo sabendo que é mal-vindo naquele lugar, ele chega lá e tenta entrosar no meio e sempre está fazendo besteira. Somos amigos de Deus, mas não somos colegas de Deus. Somos amigos de Deus, porque somos servos de Deus. Deus não é seu amiguinho de confidências. Não é seu colega de sala de aula, de banco na igreja. Ele é seu amigo, mas é o seu Senhor. É seu amigo, mas quer te conduzir. É seu amigo, mas quer habitar no seu coração. É seu amigo, mas quer tomar as rédeas daquilo que você pensa ser uma vida natural para qualquer cristão. É seu amigo, mas quer que você seja santo, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. E aí Moisés, ele chega no momento complexo,
Porque eu tenho intimidade com Deus, mas tem que conduzir uma nação que não tem intimidade com Deus. E Deus propôs: olha, eu não vou no meio desse povo, mando anjo, porque se eu for no meio desse povo, dependendo da proposta e a versão bíblica, eu vou matar eles logo ali na frente. Então, porque eu amo este povo, eu mando anjo, não preciso fulminar ninguém. E Moisés, ele fica aqui literalmente entre a cruz e o punhal, porque Deus é Deus. A nação, Deus mandou que ele fosse lá buscar ela do Egito. E chega em dado momento que ele olha e tem que fazer opção: presença de Deus, presença da nação. Sabe qual foi a promessa que Deus fez para Moisés? Quem sabe nesse contexto aqui? Não nesse capítulo, mas nesse contexto. Faz o seguinte, Moisés: eu vou destruir todos e vou começar uma nova geração com você. Vê só o aperto de Moisés, irmãos. Vê só o aperto do líder. Bom, se eu falo destrua o povo, bom, mas eu fiz de tudo para que este povo pudesse estar aqui. É fato que o Senhor me conduziu para redimir este povo e para trazer este povo até aqui. E agora? Mas Deus está me fazendo uma promessa, uma proposta. E se eu aceito? O povo deixa de existir. Começa uma nova geração em mim. Bom, mas eu aprendi a amar. É problemático, mas eu aprendi a amar. Fala mal de mim, mas eu aprendi a amar. Sei que estou aqui conversando com o Senhor, eles estão lá fazendo besteira, não é? Falando mal: olha, Moisés morreu, Moisés não desce, blefou, é falso. Mas eu aprendi a amar esse povo. O que eu faço? Vê uma condição de líder. Eu tenho certeza que tem momentos que a Sandra recebe essa proposta de Deus. E se ela for pensar por ela e não pelo Espírito Santo, ela fala: Senhor, pode. Degola a Natália, degola o Richard, sai degolando todo mundo, pum, 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 pum. Marlon, pega também a coreografia, vai degolando também, corta os pés, isso é melhor, porque eles não dançam. E começa alguma coisa nova em mim. Esta é a fala do senso natural, mas aí vem a fala do senso espiritual. Mas sofre mais um pouco por eles. Vai mais um pouquinho. Eles vão compreender a verdade. Eles vão perceber que, de fato, se é um ministério e que requer para o ministério uma postura de sacerdócio, de consagração e de dedicação, eles vão compreender isso, eles vão aprender a fazer a escolha certa. Para o pastor, prato cheio. Não é? Então tá, Deus. Vê só a enrascada que Moisés está aqui, irmãos. Está até fora da pregação mesmo. Manda este povo para o inferno, como mandou os rebeldes, e começa algo novo em mim. Aí Deus olharia para o pastor, para o Moisés, para a Sandra. E o problema de ser líder é esse, Sandra? Para os líderes que estão aqui? Pois é, mas de fato eu estava blefando, porque não era isso que eu queria ouvir de você. Queria ouvir você intercedendo por este povo, por esta gente. Mas será que se eu mudasse de repertório, de gente, cara nova, não resolveria? Não. Porque a cada um de nós foi nos dado uma mina, ou 3 ou 5, e a gente não vai nesta matemática nossa, mas na de Deus. Talvez 5 minas é trabalhar com uma pessoa,
Talvez uma mina é trabalhar com a multidão, mas o certo é que se Deus me deu, então deixa eu trabalhar, granjear e devolver depois, porque é assim que tem que ser. Estão entendendo, irmãos? E aí, quem mais poderia distinguir-me e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que faz a igreja ser igreja, irmãos? É a estrutura, é o rótulo denominacional, é a capacidade de ter um bocado de gente intelectual e que aprendeu a estrutura teológica de como funciona o reino de Deus, e a gente vem para cá e resolve tudo e vai discutir Bíblia que nem os fariseus faziam no tempo de Jesus. O maior teólogo da história, ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós. Ele chama-se Satanás e ele não se converteu. Ele usou a Bíblia para derrubar Adão, para derrubar Eva. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Derruba o casal no paraíso, tenta Jesus no deserto, ele não cai. E ele usa a Bíblia o tempo todo ao nosso favor. E a gente fica com o ego inflado, porque eu sou bom, eu sou príncipe de Deus. E o que eu tenho agonia de movimentos neoliberais, dentro do conceito do processo cristão evangélico, é que já tem uma turminha se achando príncipe de Deus. Ele me chamou de rei, reinos e sacerdotes, para reinar. E a gente fica cheio disso. Não compreende que Ele está nos chamando para servir, para adorar, para celebrar os mistérios de Deus, para contemplar a glória de Deus e anunciar a majestade de Deus. Ele não me chamou para fazer aqui uma manifestação pública de que a igreja está inserida na sociedade e onde mexe com a sociedade, mexeu com a igreja, mas Ele me chamou para que eu fosse totalmente diferente do que está acontecendo aí fora, porque quem mais poderia distinguir-me e ao teu povo de todos os demais povos sobre a terra? Moisés está falando isto, se não fosse a tua presença conosco. O que nos faz distintos do mundo é a presença de Deus. Então não queira andar nas rédeas do mundo, não queira andar nos viés do mundo, não queira praticar o que o mundo pratica e nem queira ter ideologias seculares, porque aqui o reino de Deus é totalmente diferente. A postura é outra, a condição é outra, a pauta é totalmente outra. A igreja deve ser um povo de fácil distinção. Cada servo do Senhor deve demonstrar por suas ações a quem ele serve. Os povos têm que nos ver como representantes da glória, da graça e da misericórdia de Deus. Povo de Deus é santo. Temer a Deus por nosso intermédio é dever de cada um de nós. Por isso dei exemplo de santidade e pureza para o mundo. Aqui você não precisa ser santo, mas é lá fora que você tem que ser santo. Pedro, ele está recitando Levíticos, Pedro 1,16, ele está recitando Levíticos 20, 27, portanto santificai-vos e sede santo, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Aí Pedro fala, segui a paz com todos e a santificação. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Ele replica, ele pega Levíticos e joga dentro da sua epístola e distribui para o povo. O povo de Deus não vive uma vida de mistura de deuses e de povos. O povo de Deus é um povo e não multidões. Fala assim comigo, povo de Deus é um povo e não multidões. Amém? O povo de Deus não se embaraça com negócios desta vida.
O que causa pavor no mundo não somos nós, e nem a nossa religiosidade, sequer também as nossas placas denominacionais, também não é a nossa capacidade individual de convencer e de sobressair por aí, mas o que causa pavor no mundo, irmãos, é a habitação de Deus no meio e na vida e no coração do seu povo. Por isso é que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso é que Deus está cobrando da nação de Israel, para que de fato se conduzisse por sua palavra, e se ele fosse no meio daquele povo tinha que ter uma postura de santidade, se conduzindo por esta palavra. A história não pode se repetir outra vez. E aí, por que não? Porque quando a Bíblia está falando, aqui no próprio livro de Êxodo, que a nação de Israel estava saindo, depois das 10 pragas, também estava saindo com a nação de Israel, a uma multidão de povos e demais outros habitantes da face da terra. Israel estava prestes a sucumbir por aquele povo, então multidões, povos de outras nações saíram com o povo judeu, entraram no deserto, problema para a nação de Israel, 40 anos para purificar desse povo e chegar à nação, à terra prometida, somente aqueles que tinham linhagem, aqueles que obedeciam a palavra de Deus. E no nosso meio também, hoje tem multidões, povos, nações diferentes trazendo informações e tentando causar antagonismo no reino de Deus. Bom, mas então eu não sou bom? Nós não somos bons. Mas eu aprendi que eu sou tão justo quanto Jesus. Aprendeu errado. Aprendi que eu posso decretar a minha vitória. Aprendeu errado também. Porque a gente tem facilidade de pegar aquilo que nos favorece para o aprendizado e ignorar aquilo que nos confronta. A Bíblia está chamando santo é santo, a Bíblia está falando profano é profano, a Bíblia está chamando para uma vida de subserviência é subserviência, de adoração é adoração. Abrir mão de nós mesmos em detrimento do reino de Deus é abrir mão de nós mesmos. Bom, mas e o que eu penso não vale nada? Se você estiver pensando pelo Espírito Santo de Deus, vale para a edificação da igreja. E para a sua condição ou condução em particular? Não, mas não é pela ação do Espírito Santo, então não serve. Porque tem 7 bilhões e alguns milhões de pessoas na face da terra e ninguém pensa igual. Mas quem pensa pelo Espírito Santo, pensa por Deus, pensa igual. Servir e adorar, servem e adoram. Israel estava prestes a perder a presença de Deus. Quantas igrejas nossas estão por aí hoje celebrando o ego do homem, celebrando e pondo homens como bezerro de ouro para trazerem grandes sermões, e depois de tudo traz a mesma proposta do Herodes que foi comido de bicho, não é? Como ele discursa bem, não discursa como homem, mas é como se fosse um Deus. E ele pega esta glória para si, e depois ele morre comido de bicho. Nossa, mas não acontece isso conosco. 40 anos a nação de Israel peregrinou no deserto, a fim de morrer no deserto todos quantos foram rebeldes. A segunda geração foi dada a oportunidade de entrar na terra. Da mesma forma, fomos regenerados para caminhar neste mundo, fazendo a diferença, não nos contaminando com as trevas e o pecado, o que nos faz igualar ao mundo. Nós somos santos, não deixe um bezerro de ouro roubar a sua salvação. Graças a Deus eu sou da Igreja de Cristo MVA, ninguém tem bezerro de ouro. Será? É porque assim, eu faço o que eu acho certo e depois eu pergunto ao pastor, pode?
Aí o pastor vai falar, né? Já sabe que ele está fragilizado. Você não devia fazer, mas já que está fazendo, o que eu posso fazer? É assim, Sandra. Eu gosto muito de louvar, mas extremamente preocupado com adoração. E eu quero fazer parte do Ministério do Louvor e Adoração. Posso? Aí a Sandra fala, pode. Você fica ali observando, vendo como é a nossa postura, a gente consagra, a gente ensaia, já leva o ensaio tão sério como se fosse já a adoração mesmo. A gente adora no ensaio, depois a gente adora no culto. A gente tem uma agenda, a gente tem uma pauta, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você dá conta? Dou. Então senta ali e começa a observar. Fica 15 dias, fica 3 meses. E de repente, olha, eu estava pensando, não dá para cumprir a agenda do Ministério de Louvor, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Nossa, eu morro de vontade de ser pastor. A minha vontade é subir no púlpito e pregar. Nunca foi a minha vontade, por Deus. E aí a resposta vem. E se eu fosse o Chapolin Colorado, siga-me os bons. Moisés conversava com Deus face a face, irmãos. Tem um preço pago. Quem sabe quantos anos Moisés viveu? Para a gente encerrar. 120. Dividido em 3 fases de 40 anos. Eu já falei isso para vocês muitas vezes. Quem lembra a primeira fase? Ele aprendeu que ele era tudo. Porque ele estava na corte do Egito. Era filho da filha de Faraó. Quando ele mata o egípcio, enterra na areia, ele é obrigado a fugir para não ser morto. E ele fica um outro período de 40 anos no deserto. Quando Deus vem falar com ele na sarça, ele fala, Senhor, mas eu não sei falar. Sou gago. Ele aprendeu que ele não era nada. 40 anos. E a terceira fase da vida de Moisés é quando ele sai para tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. Ele aprende que Deus era tudo. Entendem isso? Moisés é tudo, Moisés é nada, Deus é tudo. Compreendem isso? Bom, mas é que na internet a gente está vindo, não, mas vós sois deuses. Moisés é tudo, Moisés é nada, Deus é tudo. Compreenderam? Então, se Deus é tudo, se a gente tem juízo, é este Deus que a gente obedece e é a sua palavra que habita em nós e é por ela que nos santificamos, nos conduzimos e somos transformados. Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.